Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente aqui para livros do hype, livro do hype e livro de testemunho, né? Livros do hype e livro de testemunho. A diferença do livro de testemunho para o livro do hype é que esse é um livro que parece testemunho, mas é do hype. Como assim? O hype é aqueles livros que fizeram sucesso na época, né? Lembra do lançamento do livro e do filme. Então vamos falar dois livros que teve esse hype, né? Dois livros tiveram hype. E o Menino de Pijama, eu senti, é um irlandês que leu muito sobre história, sobre as guerras, né? Inclusive o Boyne lançou um livro também sobre o Palácio de Inverno, que é falando da Revolução Russa, né? Então ele gosta muito desses temas. Tem um garoto que vai fazer viagens pelo mundo, navegações, né? Um menino não convence, né? O garoto não conversa. Então é interessante esses autores que distantes, né, do fato, ou seja, não é literalmente alguém que sobreviveu ao Holocausto, como seria testemunho, né? Igual a Anne Frank começou isso, né? Ao Diário de Anne Frank, e vários outros autores que sobreviveram a Auschwitz, sobreviveram aos campos de concentração, sobreviveram à guerra, ex-soldados, né? Aqui o John Boyne ele vai imaginar a história do menino. Menino, ele... Como é que nós vamos contar a história, né? É a visão da criança. Então é um narrador que vai pela visão da criança. E interessante que os adultos ao redor também não estão entendendo muito o que está acontecendo, né? Então ele fica, eu não sei se a criança não consegue comunicar com os adultos estão escondendo, né? Estão fingindo que não sabe, né? Tem aquela ideia, os meninos estão fingindo que não sabem. Mas a questão é que os nomes aqui são mudados. Por exemplo, Führer não é Führer, é Fúria, né? Auschwitz não é Auschwitz, é Haja Vista, né? Então tem uma visão do menino que acha que, né, saiu de Berlim, lá onde tinha uns amigos e tal, e foi para uma certa fazenda no interior do país, que depois descobre que é a Polônia, né? Então foi morar numa fazenda na Polônia, e aí não tem ninguém com quem brincar, ele fica achando que é o Indiana Jones, né? Um explorador que vai saindo pelos bosques para procurar aventuras, né? A Ilha do Tesouro é o livro de cabeceira, né? Ilha do Tesouro, os piratas, tá? O Stephenson, né? Então o menino é isso. A história começa assim, que o menino mudou de Berlim, né? Repentinamente, porque o pai recebeu o Fúria, que é um cara lá super importante, todo mundo respeita, todo mundo morre de medo, né? E aí, você sabe que está falando do Adolf, né? Claro, Adolf, o impronunciável, né? Não se deve dizer o nome e tal. Então ele é esse contexto. Aí está na guerra, o pai é um general lá, um comandante, vai para Auschwitz e o menino fica nessa casa, né? E fica percebendo, por exemplo, quem cuida da casa, lá um dos cozinheiros da casa, é um médico, um ex-médico. Por que você não quer ser mais médico? Ele não entende que os judeus foram excluídos da vida social, inclusive não podem mais exercer a profissão. Então aquele ajudante lá da casa, como se ele tivesse escolhido não ser médico, na verdade ele foi proibido de exercer a medicina e foi virar um serviçal da família, né? Então ele não entende certas coisas. Assim como ele não vai entender um dia que ele vai encontrar a fazenda, a famosa fazenda, e vai encontrar pessoas de pijama. Ele vai chegar um monte de pessoas de pijama. Então ele faz amizade com o menino, que é Samuel, né? Que é um polonês, e pergunta o menino: onde é que nós estamos? Nós estamos na Polônia, né? Então ele descobre que estão na fazenda, na Polônia. Só que não é uma fazenda, né? Você vai lendo o livro, para quem viu o filme vai lembrar. Ele vai descobrir que ele está fazendo amizade com o menino da idade dele, né? 8, 9 anos, que está prisioneiro em Auschwitz. Então, através da cerca de arame, o menino tem contato, ou seja, o menino, né, que é o narrador Bruno, né? Assim, o narrador segue a história pela mente do Bruno, né? Ele vai encontrar esse outro menino, que é um polonês, um judeu, que está justamente preso, né? E ele não tem noção dessa. Ele acha que ali são um monte de amigos, né? Eles são pessoas da fazenda, estão cuidando do gado, e não percebe a condição da família dele, ou seja, a família alemã na Polônia, ou seja, a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, tem uma guerra mundial acontecendo, né? Então tudo isso você tem que ter contexto para entender as entrelinhas, porque o menino de 8 anos não vai saber que tem uma guerra mundial, qual é a diferença de Alemanha para a Polônia, saber que a guerra começou justamente porque a Alemanha invadiu a Polônia, né? Então, como é um livro da Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo não explica a Segunda Guerra Mundial, ou seja, você é obrigado se você quer entender a história, né, acompanhar a história, você vai ter que se reduzir à visão do menino de 8 anos. Se você quer entender o contexto e as entrelinhas, aí você vai ter que ler realmente um livro, abrir uma Wikipédia aí e pegar os dados de como funcionava o campo de concentração, onde ficavam os campos de concentração, quem que administrava, né, em que nível os nazistas faziam a segregação racial. Então, todas essas questões que são da entrelinhas são deixadas de fora, porque... E outra coisa, se fosse dada essa informação de cara, seria o horror do horror, né? Então, o horror do horror surge quando você entende, junto com o menino,
que aquele outro, o rapaz, além do campo, né, além do arame, é o menino que está no campo de concentração. Né? Então aí que está o horror, e inclusive aí a família começa a perceber, dizer, como o menino, o Bruno, né, o alemão, ele some, e aí todo mundo descobriu onde ele está, porque de repente um belo dia ele resolveu brincar com o menino dentro do campo de concentração. Né? Então você vê, ele foi lá, juntou-se, né, com os prisioneiros, e aí vai acontecer um desastre. Né? Aí que a família alemã vai entender o que é a tragédia da guerra. Né? E interessante são os diálogos, né, entre as crianças, né, os dois meninos conversando. Por exemplo, um tem horror aos soldados, imagina, ele está lá no campo, é um prisioneiro, né, e o outro menino, né, o alemão, o sonho dele é ser um soldado igual ao pai, né, só meu pai deve ser um soldado tão bom, porque ele está sendo reconhecido, né, recebe medalhas do Fúria, né, e o menino, o polonês, né, o judeu, fala, não, mas não existe soldado bom, né, não existe soldado bom. Ele fica insistindo nisso como um mantra, e realmente não existe soldado bom, né? Na história não existe soldado, porque ele está sofrendo a ação do soldado. O alemão, o menino alemão, não tem noção de que o pai dele é o comandante daquilo tudo, ou seja, o pai dele está por trás da violência total, né? Então, ou seja, ele acha que as pessoas estão numa fazenda, estão ali trabalhando, né? Apesar que tinha esse trabalho forçado nos campos, né? Mas aquelas pessoas ali, depois a gente vai ver no final do livro o que vai acontecer com elas, né? Ou seja, então nós já sabemos, nós reconhecemos os relatos dos testemunhos, sabemos o que vai acontecer. Então isso causa um mal-estar, né, terrível, porque você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe o que vai acontecer no final da linha. Você é um final da história, você já sabe o que vai acontecer. Mas é obviamente que a criança está fazendo amizade com outra criança, né? Então é terrível por isso. E o filme é chocante também, né? E o outro livro que é chocante é a menina que roubava livros, né? Que é o do australiano. Interessante que o australiano, por exemplo, ele não viveu também a Segunda Guerra, né? Ele tem nos anos 70 e tal. Mas os australianos gostam e marcam presença nessas narrativas do Holocausto, dos testemunhos. Que, por exemplo, foi um australiano que lá nos anos 80 publicou a lista de Schindler, né? Que foi justamente o Thomas Keneally. Thomas Keneally, que nasceu em 35, australiano, que também gosta de história, né? Assim como o Marx Zusak. São pessoas que gostam de história europeia, então são dois australianos que o Lista de Schindler é um marco, né? O filme é maravilhoso, assim, é pesado, eu assisti uma vez, é aquele filme que eu assisti uma vez, né? Não consigo reassistir o Lista de Schindler, e já vi esse filme também, e claro que esse filme é mais leve, né? Mas o interessante aqui é que a morte, que está narrando, né? E a morte encontrou a menina que roubava livros, que a menina é o seguinte, aqui mostra, né? Mostra toda a questão da perseguição não só aos judeus, mas todas as minorias, né? Então, por exemplo, aqui a família dela, o pai é um líder sindical, né? Imagino que seja um comunista, um socialista, que sumiu, né? Sumiu, e aí é deixada a mãe com as duas crianças numa viagem de trem fugindo, né? Do avanço da guerra. Eles vão parar num lugar gelado, né? Criança, o irmão da protagonista aqui, né? Da menina que roubava ali, o irmão dela vai morrer no trem, e aí vai ser o dia que a morte vai conhecê-la, né? Podemos dizer. A morte fala assim que trombou com ela umas 3 vezes. A morte trombou 3 vezes com a menina e se interessou por ela, assim, né? Não levou ela né? Vamos dizer assim. Tem sempre essa ideia da morte, né? Atuando na história, né? Então acontece, e é uma época de morte, imagina. A morte estava muito ativa, né? Segunda Guerra Mundial, essas guerras, morreram milhões de pessoas, então a morte, né? Usando a alegoria, a morte estava muito ativa. E aqui a morte se preocupa com a menina que roubava livros, do que a menina que roubava livros. Então ela não podia ver um livro, né? Então tá lá o pessoal, os coveiros lá, deixa cair um livrinho, ela recolhe o livro. O pessoal tá queimando livro nas praças, porque naquela época o nazismo juntava os estudantes para queimar livros de judeus, de socialistas, né? Então eles faziam uma fogueira na praça e o pessoal jogava os livros e queimava, né? Então começaram queimando livros e terminaram queimando pessoas, né? Então é assim que funciona o fascismo, o nazismo. Vamos queimar os livros, depois queima as pessoas, né? Aí você queima os livros, depois queima os autores, os escritores dos livros. E aí ela mostrando essas relações, né? Ela vai passar por aí, ela vai para outra família, né? Ela vai ser criada para outra família de alemães. E aí vai mostrar lá que os conflitos se voltam do lado doméstico também, né? Porque o casal vive em conflitos domésticos, né? E ela vai crescendo nesse ambiente até que ela com novas amizades, né? Jovem adulta, a narrativa para jovens adultos, né? E aí até que acontece que essa família que a adotou, né? Resolve cuidar, esconder um judeu, imagina, esconder um judeu naquela época, né? Então, o nome dela é Litzel, né? A Litzel vai para essa casa, e lá
essa família que ela adotou está escondendo, ocultando no porão um judeu. E aí o judeu tem um livro lá para ele rabiscar, né? Ele pega um livro que é o Mein Kampf, né? Minha Luta, do Adolfo, né? E aí ele vai começar, e aí nós temos acesso aos rabiscos dele, né? Esses aqui são os rabiscos, que aí você vê aqui no fundo que livro que é, né? Um livro, e aí ela vai lendo o livro, ou seja, é um livro dentro do livro, né? É um livro dentro do livro, é o livro que o judeu escondido, né? Porque se ele sair para a vida social, eles descobrem, aí ele vai parar no campo de concentração. E aqui ele vai mostrando toda essa terrível condição de ser um prisioneiro sem ser um prisioneiro. Porque ele fica naquele quarto, aquele porão, né? O único contato que ele tem com o mundo externo é a menina, que também é adotada, né? Não é da família, né? Então aqui tem toda a narrativa do livro encontrado dentro do livro. Então dentro de um livro você tem um livro que é rabiscado, que é rascunhado, né? Que é esboçado dentro de um livro do cara que montou o sistema que o está excluindo, né? Então ele pega lá, porque o Minha Luta, né, do Führer, ela era usado como uma bíblia do regime, né? Então ele falou tudo que ele ia fazer, tá no livro, então ninguém levou a sério, né? O cara escreveu um livro: vou exterminar os judeus, vou fazer a Alemanha maravilhosa, vou fazer a Alemanha o maior país do mundo, a Alemanha acima de todos e tal, os russos serão exterminados, escravizados. Então ele escreveu lá e ninguém levou a sério, e o cara fez, né? Então não levaram o cara a sério, né? Aí deu no que deu, né? Então o cara fez o que ele falou que ia fazer. Então promoveu, né, uma invasão da Polônia, depois uma guerra mundial, depois lutou com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com a Rússia, lutou na África. Então ele jogou a Alemanha no bueiro total, né? Ou seja, porque aí quanto mais, aí eu mostro as imagens pesadíssimas, né? Pilha de corpos. Então assim, é um livro pesado, é um livro para jovem adulto. Eu quando li em 2010, estou relendo agora. É um livro para jovem adulto. O inusitado é justamente a morte, está narrando, não precisava a morte, mas o autor escolhe, né? Não precisava a morte, está narrando, mas não há mais que tem na história, né? E são os momentos em que a morte vai evitar levar a Litzel, né? A Litzel, e aí vai mostrando essas. E a morte é muito irônica, né? Imagina a morte narrando a história. A morte vai narrar um momento de história, de guerra, de forma muito irônica. E lembra um pouco aquela ironia do tambor, o menino do tambor, que é um livro que virou um filme, né, do Günter Grass. Günter Grass, depois vamos falar nesse canal ainda esse ano, que é um livro que você tem que rir dos nazistas, né? Ele fez um livro para você rir dos nazistas, porque toda vez que o nazista aparece na história é de forma patética, cômica. Depois se descobriu que o autor tinha sido da juventude hitlerista, né? Então, sujou a biografia dele e tal, né? Mas até o Papa teve Papa que foi do partido, né, da juventude hitlerista durante a guerra, né? As crianças eram obrigadas a se alistar, porque a Alemanha já tinha perdido seus melhores exércitos na Rússia, né? Então jovens e crianças, os jovens foram para a guerra e os idosos, né, as mulheres, as crianças foram recrutadas ali em 44, 45, mas aí já estava perdido, né? Aí os melhores exércitos já estavam exterminados, os melhores exércitos alemães na Rússia, né? No gelo da Rússia. Então esse livro mostra esse lado irônico da morte, né? Um narrador, assim como as figuras nazistas são ironizadas lá no Tambor de Lata, o Tambor do Günter Grass, que são livros que falam da guerra, mas um outro, né? São livros que falam do outro viés, né? Porque, por exemplo, a lista de Schindler é outro modo de narrar, a lista de Schindler é outro modo de narrar, não tem essas brincadeiras assim, né? O livro altamente denso, estatístico, mostra situações altamente histórico, né? Então, ou seja, ele não dá essas concessões nem de jovem adulto, nem de narrador, nem de transformar os nazistas em coisas patéticas, não, mostra os nazistas, né, tal como eles eram, né? Ou seja, eram partidários daquele extermínio, eles sabiam daquele extermínio, né? Alguns alegavam que não sabiam, né? Apesar que tem cartas de generais que não sabiam que as locomotivas que tinham que levar armas e soldados estão sendo desviadas para campos de concentração. Então, ou seja, alguns generais levantavam essa hipótese, né, de trabalho, que olha, o ditador está mais preocupado em exterminar os judeus do que ganhar a guerra, né? Porque o esforço de guerra de levar, né, tropas para o fronte estava sendo desviado para levar prisioneiros para os campos de concentração. Então aconteceu realmente isso, né? Se você for estudar a história, lá em 43, 44, muitos vagões, muitos trens que podiam ser usados para levar tropa, né, eram desviados para levar prisioneiros para morrer, né? Ou seja, então ele está mais preocupado em matar os judeus do que ganhar a guerra, ou ele sabia que ia perder a guerra, então já que eu vou perder a guerra, então pelo menos eu mato os judeus, né? Então as coisas assim, a mente paranoica, a mente doentia do ditador.
colocaram a Alemanha, um dos maiores países da época, na mão de um ditador completamente sem noção, né? Para dizer o mínimo. O cara é genocida e tal. E aí, nesse livro, você não tem diretamente essa visão histórica, mas é óbvio que, assim como o menino do pijama listrado, existe a história, né? É claro que a história que está lá no pano de fundo e você está vendo, e aí como ela sobrevive a terceira vez também, né? Ou seja, ela sobrevive 3 vezes nessa guerra mundial. E é um livro denso, né? Acontece várias peripécias, né? Mas o central é isso, ou seja, a menina. E claro que a parte mais legal da história é que ela tem acesso à biblioteca da mulher do prefeito, né? Então aí ela vai fazer a festa, né? Vai ter toda aquela maravilha de livros, numa época em que as pessoas queimavam livros, né? Acho que a ironia da coisa é essa. Ela é uma menina que roubava livros, numa época que as pessoas jogavam livro na praça para ser queimado. Então fica aí a dica de... É uma certa literatura de testemunho? Não é testemunho porque não é uma pessoa sobrevivente, mas é interessante para introduzir os jovens adultos, né? Terceiro ciclo, nesse assunto denso, complicado, cheio, labiríntico, né? Trágico da Segunda Guerra Mundial, do genocídio, né? Dos extermínios. Então fica aí a dica. Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.